Oremos, igreja. Antes disso, eu quero recitar um pouquinho Provérbios. Diz assim para o meu: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Oh, glória, meu Deus. E se multiplicarão os anos de vida para ti. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Oh, glória a Deus. Amado Deus, Pai soberano, Pai eterno, Senhor, mais uma vez o Senhor nos gratifica neste meio da semana em que muitos estão vendo o seu trabalho cansado. Senhor, e o Senhor nos honra trazendo o seu filho, o anjo da igreja, dando a ele a condição de trazer a palavra que nos alimenta espiritualmente. Isso vai fazer reflexo lá na frente, quando pela tua justificação, se assim nós merecermos, de estar na tua presença e ver todo o seu esplendor da tua glória. Usa o teu servo como tem usado constantemente, e não seja hoje diferente, mas sempre é diferente quando o Senhor usa a sua palavra, que ela se renova. Eu boto o seu filho nas tuas mãos como ele sempre esteve, e eu agradeço pela presença dele na minha vida, a presença dos meus irmãos que estão aqui presentes na minha vida, de todos que estão aqui, os que não puderam, mas de alguma forma revela a eles, porque a tua igreja, a tua calá, a tua noiva precisa ser orientada, edificada e preparada para os dias que se vêm. Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai eterno, em Cristo Jesus hoje. Amém, Pai. Amém. Meu Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado, eu peço que nesse momento a gente possa estar com a atenção voltada para a palavra do Senhor. Não permita, não é só você que está aqui sentado, mas você que está nos assistindo, não permita que nada te distraia, não permita, porque há um mistério no momento da pregação. Nem tudo que você precisa o pregador tem. Nem tudo que Deus quer falar vai sair da boca do pregador. Daqui sai apenas um direcionamento, e muitas das vezes o Espírito Santo que vai penetrar no teu coração e vai falar coisas que nem o pastor aqui sabe. Às vezes nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco: olha, lembra daquele dia, lembra daquela situação, é disso que eu estou falando, e o pregador nem sabe. Mas para isso a gente precisa estar o quê? Exclusivo para Deus, a nossa atenção voltada para o Senhor. Hoje nós estamos dando continuidade a um tema muito profundo. Como eu sempre falo, eu não estou aqui para esgotar o assunto de maneira nenhuma, porque é impossível. Eu quero apenas poder contribuir, poder ser a voz do que clama no deserto. João Batista, ele falava que quem você é? Ele fala: eu sou a voz do que clama. Na realidade ele está dizendo o seguinte: quem clama é o Senhor, e ele clama no deserto. Eu sou a voz do que clama. Eu só empresto a minha voz, mas o clamor é dele. E nessa noite ele quer dar continuidade a esse clamor. Mas pastor, aonde? No seu deserto. Porque no seu deserto, no seu estreito, no seu silêncio, ele quer te dar instruções, ele quer transformar o teu viver, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir, mudar o teu caminhar. Por isso que ele chamou o povo dele para ir para o deserto. Por quê? Porque deserto é um lugar de silêncio. Você já parou para prestar atenção sobre isso? No deserto não se ouve falatório, não se ouve barulho, não se ouve som de carro, não se ouve ruídos. E é no silêncio que Deus quer falar. Muitas das vezes a gente não consegue ouvir e entender a Deus, porque a gente não consegue fazer silêncio. Embora você esteja em casa, mas o seu coração, a sua mente está a 1000 por hora. E o Senhor só precisa que a gente faça silêncio para poder falar no nosso coração. Amém? Na semana passada nós começamos a falar sobre alguns aspectos do tempo em que Deus faz, da forma que Deus faz. E nós terminamos ali falando do demoniado gadareno, em que Jesus ali expulsando os demônios dele, eles viraram e falaram: eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-te antes do tempo? Ou seja, o próprio demônio reconhece que Deus faz tudo no seu devido tempo. Ele estava dizendo assim: não é tempo, ainda não é hora de você recobrar aquilo que lhe é de direito. Ele sabia que Jesus precisava passar pelo Calvário ainda. Então quando eles olham para eles, até o diabo sabe que Deus faz tudo no seu tempo e nada foge do controle de suas mãos.
Nem a eternidade, nem a humanidade, nem a tua vida, nem a minha vida foge do controle das mãos de Deus. Até quando a gente toma uma atitude errada, até quando a gente toma um direcionamento errado, todo o tempo o Espírito Santo, o Espírito de Deus passa tentando traçar uma nova rota para te trazer para a rota principal. É como um GPS que está sempre recalculando a rota. Quem é motorista aqui sabe. A gente se desvia do caminho que a gente estava seguindo e imediatamente o aparelho começa a o quê? Calcular, recalculando a rota, recalculando a rota. Deus trabalha o tempo todo, por isso que o Senhor Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Até para aquele que está desviado, Deus está trabalhando por você. Ah, pastor, mas eu comigo não tem mais jeito, porque eu tomei muitas decisões erradas no tempo errado e estou vivendo dessa maneira. E eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: Deus está recalculando a sua rota. Você não sabe, mas Deus está recalculando a sua rota. E a cada rua que você deveria entrar, nas decisões que nós temos que tomar nos caminhos de Deus, e a gente não entra, Ele recalcula, porque enquanto há vida há esperança. Ele não mede esforços para te colocar no centro do propósito dele. Por quê? Porque é tempo de Deus na tua vida, é tempo de Deus na minha vida. Se você está assistindo essa palavra, é porque é tempo de Deus. Cada oportunidade que nós temos de estar diante da palavra de Deus é tempo de Deus. É quando o Kairos cruza o cronos do homem. Hoje Deus está cruzando com você. O tempo de Deus está cruzando com o teu tempo. Porque Ele traz em si uma proposta de alinhamento. É alinhar os pensamentos teus aos pensamentos deles. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então larga os teus pensamentos e vai para os pensamentos dele. É tempo, chegou o tempo disso. Amém? Abre lá a palavra do Senhor em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Jesus. Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim. Nós vamos ler uma boa parte, depois eu vou retornar passo a passo, tá bom? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Shalom. Ou seja, retornando ao versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Porém, determinado por quem? Determinado pelo Senhor. Nós, muitas das vezes, vivemos um ritmo de vida que nos é imposto pelo ambiente que a gente faz parte. E se há uma coisa que nós não aprendemos a valorizar de forma correta, é o tempo. Nós nascemos e na nossa juventude a gente acha que vai ter todo o tempo do mundo. Não é assim? Nós olhamos na perspectiva do jovem, se há algum jovem me assistindo ou vai me assistir depois,
Todos somos assim. Nós achamos que o tempo nosso de vida é tão longo, fazemos tantos planos, construímos na nossa mente tantos projetos, tantas aspirações, e à medida que a gente vai vivendo, e a gente, uns conquistando, outros não conquistando, uns alçando lugares mais altos, outros não alçando lugares mais altos, mas uma coisa é certa: chega a um certo tempo da nossa vida, há um momento, uma certa idade, para uns é uma idade, para outros é para outra. A maturidade, ela é muito relativa, ela pode chegar mais cedo para uns e pode chegar um pouco mais tarde para outros. Mas quando você começa a ficar maduro, você começa a mudar a sua perspectiva. Você já não olha mais para trás, para frente, o tempo todo, você começa a olhar para trás. E aí você começa a perceber que o que falta é menos do que você precisava e menos do que você pensava. E nesse ponto da vida é que a gente começa a fazer algumas ponderações. É nesse momento que a gente começa a buscar explicações, análises, avaliações. Você começa a rever os seus conceitos, os seus princípios, os seus valores. Você começa a repensar e colocar na balança tudo que você fez até a data, até a sua presente data. O que teve valor, o que não teve valor, o que te trouxe alegria, o que te trouxe sofrimento, o que te trouxe guerra, o que te trouxe paz. É verdade, tem muita gente que demora muito a pensar sobre essas coisas. Tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira e Deus tentando frear, Deus está tentando parar a pessoa e colocar ela no deserto, não porque Deus é mau, mas porque ela está perdendo a vida naquilo que não acrescenta. E Deus está gritando, Deus coloca pessoas no seu caminho, situações, circunstâncias, simplesmente, muitas das vezes, para nos parar e falar: olha, você está perdendo a sua vida, você só não está percebendo. Quem de nós nessa noite tem como mensurar quanto tempo de vida nós temos? Nós temos uma premissa da palavra de Deus: ao homem está ordenado viver até 70 anos, e que passar disso é o quê? Enfado e canseira. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando o seguinte: tu planeja, tu projeta, tu pode ter ânimo de fazer planos, mas tu vai ter isso até os 70, porque a partir daí tu só começa a contar quanto tempo falta. E é uma verdade. Imagina você não saber para onde vai. Imagina você estar diante de uma interrupção da sua própria vida. Por que a palavra de Deus vai dizer que no enterro é muitas das vezes melhor do que um aniversário? Porque no enterro, diante da morte, diante da dor, diante da interrupção da vida, nós paramos para pensar em situações que a gente não pensa normalmente. É onde Deus tem a oportunidade de ir penetrando no nosso coração para, ei, filho, filha, olha como você está vivendo, olha o que você está fazendo da sua vida. Você está indo atrás de vento e não sabe. Ainda que tu tenhas os 70 anos para viver e mais alguma coisa, mesmo assim, há um ditado que fala que o que leva dessa vida o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Tu não leva patrimônio, tu não leva herança, tu não leva nada material. O que tu leva? Aquilo que você plantou. Porque é com base nas suas atitudes, é com base nas suas ações que você vai para o céu ou você vai para o inferno. E o inferno é verdadeiro. Mas vamos lá. Aí ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso aqui é bem interessante. Porque se tem uma coisa difícil da gente entender na nossa vida, é saber mensurar as coisas, é saber tributar a elas as importâncias que elas realmente têm. Muitas das vezes a gente dá muita importância ao que tem pouco, e a gente vai perdendo sem perceber. Há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Há tempo de você estar na rua, correndo atrás. Há tempo de você estar em casa, dando atenção à tua filha, dando atenção ao teu filho. Há tempo de você visitar os seus pais e honrá-los. Há tempo de todas as coisas. Eu não estou aqui para ministrar a vocês, eu estou aqui para entregar o que o Espírito Santo está falando, embora que muitas das vezes até eu mesmo me enquadre dentro dela. Porque a faca, a espada, ela corta para os dois lados, tanto para ir quanto para cá. Há tempo para isso. E ele diz: há tempo para nascer e tempo para morrer. Vamos ter uma visão um pouquinho mais profunda sobre isso. Porque a primeira coisa que você vai pensar é: eu nasci e eu vou morrer. Tá, o teu corpo, a tua carne. Mas será que Deus está falando só disso? Será que o Senhor está nos chamando a atenção só sobre isso? Não, vamos um pouquinho mais profundo. Há tempo de nascer. O crente, ele nasce uma vez só? Não, ele nasce duas vezes. Você nasce em carne, depois você nasce de novo, não é verdade? Ele diz: há tempo de nascer. Há um tempo que Cristo visita a tua vida. Como eu falei, há um tempo que o tempo de Deus, ele cruza com o seu. Há um momento que Deus vai fazer com que você tenha a oportunidade de ouvi-lo, a oportunidade de escolher entre a salvação e a condenação. Há um tempo de nascer de novo. Se você parar para prestar atenção, ele vai dizer, eu anotei aqui embaixo, abre lá, João 3. João 3, 1. Porque Jesus vai falar de um homem que deveria ter noção sobre isso, pela sua idade avançada, pela sua experiência de vida e principalmente porque ele era o quê? Ele era um sacerdote. Ele era príncipe dos judeus. E diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido de carne é carne, mas quem é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário vos é nascer de novo? Aí ele vai dizendo: o vento sopra para onde quer, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos respondeu e disse: como pode isso? Aí Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Ou seja, Jesus está falando de um nascimento do Espírito. É tempo de nascer de novo. É tempo de você trazer a sua origem para fora. É tempo de você que o seu espírito renasce, a sua natureza espiritual, aquela natureza que ouve a voz do Pai, que tem comportamento diferente, que olha de forma diferente, que entende de forma diferente. É tempo de você nascer de novo. Por que eu estou frisando isso de novo? Porque muitas pessoas vão à igreja, aceitam Jesus, se batizam, mas não nascem de novo. Como que isso pode acontecer? Porque ela vai à igreja, ela participa das liturgias, ela se torna fiel no dízimo, mesmo sem nascer de novo. Pastor, como que eu sei que eu não nasci de novo, se eu nasci de novo? Quem nasce de novo tem uma nova natureza. Quem tem uma nova natureza responde para as coisas de Deus. Quem não tem essa nova natureza não responde para aquilo que é do Senhor. Você pega um mole de alface e dá para um cachorro, ele come? Porque ele não tem uma natureza para responder para isso. Assim somos eu e você. Se a gente nasceu de novo, eu tenho uma natureza que responde quando Deus está falando.
Quando Deus revela o seu propósito na minha vida, eu respondo para isso. Eu reajo a isso. Isso é nascer de novo. E os frutos que vai vir daí é só uma consequência do teu novo nascimento. E ele diz: há tempo para isso acontecer. E muitas pessoas estão na igreja, mas isso não está acontecendo. Vive de liturgias, de cerimônias, mas não nasce de novo. Não tem uma natureza que reaja. Porque se todas as vezes que você tem que ir para a casa do Senhor, todas as vezes que você tem que ajoelhar na tua casa, que você pensa é tempo de falar com Deus, e você pensa e você tem no seu entendimento que isso é algo pesado, significa que a tua natureza, que naquele momento a natureza que está falando mais alto dentro de você é a tua carne, não é a tua nova natureza. Porque a tua nova natureza, ela tem prazer de estar na presença de Deus. E ele disse: tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de morrer, pastor. Sim, o senhor acabou de falar que aí o homem dura aí 70 e poucos anos, 80, alguns com muito vigor, vão um pouco mais adiante, mas não é disso que eu estou falando. O Espírito Santo essa noite está falando que é tempo de morrer. E é interessante que é a nossa própria natureza que nos leva à morte. Você nasce de novo e esse nascimento te leva à primeira morte. Porque você morre ainda estando em vida. Se alguém nasceu, então tem duas pessoas morando dentro de uma. Isso pode? Pode isso, Arnaldo? Não. Uma vai ter que morrer. Então, você nasce de novo, você entra num processo em que a tua nova natureza vai tomando conta da antiga. E a antiga precisa morrer. E o próprio Deus começa a entrar num processo de matar você. Não é matar você na carne, é matar você, o teu eu antigo, o teu eu sanguíneo, colérico, o teu eu que responde, o teu eu que resolve dar jeitinho para tudo, que vai ali, não, deixa que eu dou um jeitinho, resolva essa parada. E não, mas tem que resolver, vamos fazer o certo. Não fazer o certo, não, mas vamos fazer o certo porque o certo é certo. Não, ninguém vai trabalhar, todo mundo faz assim, resolve dessa maneira. Tá errado não, Deus perdoa. Mas se a tua nova natureza está brotando, está ganhando força, a antiga precisa morrer. Você não precisa de um bom motivo para fazer o certo, simplesmente porque é certo e que Deus está te olhando. Tempo para morrer. E continuando, ele vai dizendo: tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Olha que interessante, tempo de plantar. Aí eu fui lembrando até de uma palavra que nós já ministramos aqui, que vai falar sobre o viticultor. Primeiro eu lembrei daquela videira que Jesus olhou e ela não tinha frutos, ele amaldiçoou aquela videira não produziu. No outro dia ela estava seca. Os seus discípulos passaram e se espantaram. Ele amaldiçoou e a figueira morreu. E há uma outra palavra que fala do viticultor, que o dono da vinha plantou uma figueira no meio de uma videira e veio procurar fruto de novo. Só que essa ele não amaldiçoou. Ele plantou, 3 anos ele vem e procurou fruto. E ele fala pro viticultor: olha, 3 anos que eu venho procurar fruto nela e não encontro. Nasceu de novo. Mas por que ainda não está gerando fruto? Nasceu de novo. Por que ainda não morreu a velha natureza? Então vou matar. Aí o viticultor, que simboliza o que é Cristo, como nós já falamos aqui, não vou entrar nessa seara porque nós pregamos sobre isso. Ele fala: não, me dá aí mais um ano, me dá mais um tempo, me dá mais um período. Só que aquela passagem que Jesus amaldiçoou a figueira, lá ele não deu tempo, e a essa ele deu mais um ano. Não é interessante? Porque se Deus tem tempo para todas as coisas, o tempo dela não tinha se encerrado, como o tempo da outra. Agora aprenda uma coisa: Deus, ele é misericordioso para te salvar, para te beneficiar. Quando ele encontra em você quebrantamento, ele te recupera. O problema da primeira figueira é que ela tinha folhas, ela mostrava uma coisa e era outra. A segunda não tinha nem folha nem fruto.
ela não se desenvolvia, mas pelo menos ela andava em coerência com o seu tempo. Ela andava em coerência com aquilo que ela realmente era. A outra não, a outra era incoerente, porque a outra mostrava que tinha fruto, como muitas pessoas que você conhece, ou até como nós mesmos em determinada época de nossas vidas. Aparecíamos que tínhamos alguma coisa, quando na realidade não tínhamos nada. E quem vive na falsidade não tem quebrantamento. E a este só resta o dono da vinha arrancar, amaldiçoar e arrancar fora. Por isso que ele diz: há tempo de plantar e há um tempo de colher. Eu te plantei no lugar para você dar fruto, mas vai chegar o tempo que eu vou vir colher esses frutos. Se ele encontra os frutos, servo bom e fiel. Lembra daquela parábola? Outra parábola. Mas se ele não encontra os frutos, uma coisa pelo menos ele tem que encontrar. Sabe o que? Quebrantamento. É quando Deus vem até a gente e a gente ainda não está produzindo o que deveria, mas a gente está chorando, mas a gente está pedindo: Senhor, socorre, mas a gente está admitindo: eu estou errado, Senhor, eu quero sair dessa condição, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu ainda não consegui, mas tenha misericórdia de mim. Aí o viticultor vem e fala: deixa que eu cuido desse, me dá mais um tempo, deixa que eu cuido desse, me dá mais um tempo. É uma conexão, já reparou? É uma conexão das palavras, não só apenas as ministrações de quarta-feira, mas Deus vai conectando as ministrações também de domingo, porque está tudo no plano dele, para essa casa, para esse povo, para você que está nos assistindo. Então há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aí ele fala aqui: tempo de matar e tempo de curar. Meu Deus, pastor, como é que eu entendo isso? Isso é literal? Tempo de matar e tempo de curar? Nós não acabamos de ler em cima que nós temos tempo de morrer? Se há tempo de morrer, alguém tem que matar, correto? E não é assim que Deus faz com a gente? Como é que Deus te mata? Como é que Deus te mata? Você que é orgulhoso, como eu também já fui muito orgulhoso na minha vida. Como é que Deus mata um orgulhoso? Como é que Deus matou Naamã? Ele estava o quê? Leproso. Nós não fizemos um estudo aqui sobre a lepra. Quem estava aqui no domingo, não foi uma benção? Como é que aquele homem foi curado? Exatamente na origem do seu problema. Enquanto aquele homem não morria no seu orgulho, e para isso o profeta falou para ele: ó, tá lá na frente, quer falar contigo aí, e veio porque disseram que você pode curar ele. Avisa para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Para um general que tinha poder sobre aquela terra, o certo era ele fazer, sabe o quê? Vai lá, pega esse profeta e corta a cabeça dele agora. Quem ele pensa que é? Né? Mas o que Deus estava fazendo? Usando a vida do profeta para matar o orgulhoso que havia dentro de Naamã. Será que Deus já fez isso com você? Porque nós podemos ter vários tipos de orgulho diferentes. Ele tinha orgulho da sua indumentária, das suas divisas, da sua autoridade. Às vezes você tem orgulho de um curso que você fez, que é uma conquista, mas em que nível está isso? Você está pisando na cabeça de alguém porque você tem uma formação e teu colega de trabalho não tem? Você está pisando na cabeça de um parente teu porque você tem um carro mais novo e ele não conseguiu comprar até hoje? Qual é a tua lepra? Qual é a sua lepra? Deus vai te matar. Não matou ainda não? Vai te matar. Você quer caminhar com o Senhor? Deixa Ele te matar. Deixa Ele te matar. Tempo de matar e tempo de curar. A Bíblia diz o quê? Ele fez a ferida e a ligará. Quando você se permite ser operado pelo médico dos médicos, fica tranquilo, mas vai doer, Senhor. Mas vai doer, eu vou passar por esse processo, vai doer. Vai doer, eu vou ter que perder isso, Pô, mas poxa,
tudo bem que eu adquiri isso aí, não estava muito certo, mas eu ajudo tanta gente, isso me dá uma renda, eu consigo abençoar tantas famílias, eu consigo ajudar fulano, eu consigo ajudar Beltrano, mas está errado. Como que você conseguiu isso? Os fins não justificam os meios. Mas vai doer. Deixa Deus operar. Ele vai fazer a ferida, vai extrair o câncer, depois ele vai ligar. Ele vai extrair o mal que está destruindo a tua vida. Ele vai extrair a doença que está te matando e você não está percebendo. Ele vai extrair aquilo que está levando a tua família à destruição e você não está percebendo. O médico dos médicos quer te curar. Tempo de curar. E eu poderia falar aqui, é tempo da tua cura, recebe aí. Mas se você crê, assim como penso, se sucede. O problema é que nós não podemos entender, quando a gente lê a palavra, a gente tem que sempre ter as duas lentes. Lembra que eu falei com vocês? Tem a superficial, eu preciso de uma cura, mente de consumidor. Ih, Deus está falando, vai me curar. Amém. Uma coisa não anula a outra. Mas espera aí, é só isso? Não. Porque antes de te curar, Deus quer te salvar. Então Ele vai agir primeiro no principal, que é a tua salvação, a tua vida espiritual, a nova criatura que nasceu de novo. Essa precisa ser edificada. E aí depois Ele toca na outra. Tempo de curar. Aí Ele diz, tempo de derrubar e tempo de edificar. Olha, preste atenção numa coisa. Ele poderia falar tempo de edificar e tempo de derrubar, mas ele fala primeiro tempo de derrubar e tempo de edificar. Ele fala em tempo de matar e tempo de curar. Então ele fala tempo de uma coisa ruim e tempo de uma coisa boa. Se você for, nós vamos continuar lendo, você vai reparar que ele sempre fala tempo de uma coisa ruim e tempo de uma coisa boa. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Não importa o deserto que Deus vai te colocar para você passar, no final tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Porque no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não te desesperes. E ele diz tempo de derrubar e tempo de edificar. Se é uma coisa que Deus precisa, que Deus faz quando Ele chega na nossa vida, é derrubar os nossos castelinhos de areia. Como que Deus é especialista nisso? Por quê? Porque nós construímos castelinhos de areia. Nós nos sentimos seguros em cima de coisas que são tão frágeis, tão fúteis. Às vezes nós nos garantimos de um bom emprego, nos garantimos de uma poupança, nos garantimos que estamos com fulano, porque fulano é meu peixe, nada vai me acontecer. Você constrói castelinhos de areia. E alguma coisa que Deus faz, Ele vem e sopra um vento e derruba teu castelinho. Para você fazer o quê? Você cair na mão dele e você perceber que tudo aquilo em que você se garantia não pôde te cuidar, não pôde te proteger. Ele falou, é na minha mão que eu te guardo. É na minha mão que eu te guardo. É tempo de derrubar e tempo de edificar. Quando Deus faz isso, Ele vai derrubando verdades que eu e você acreditamos. Para a gente começar a entender a palavra de Deus, há algumas coisas que a gente tem por verdade que Deus vai apagando, que Deus vai removendo. Ele precisa derrubar, muitas das vezes, para Ele construir algo correto, Ele precisa derrubar o que está torto. Porque não dá para construir a partir do que está torto. Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele endireita a linha e depois escreve. Está entendendo? Você vai passar por um tempo que Deus vai derrubar não só os seus castelos, vai derrubar os seus conceitos, vai derrubar os seus preceitos, vai derrubar os seus preconceitos, para você poder se abrir. E aí então Ele vem, tempo de edificar. Agora, o que o Senhor está fazendo conosco aqui, nessa casa? Está nos construindo, está tocando e me refazendo, consertando as redes. Somos pescadores, vocês são pescadores. Se prepara que o peixe vem. Quando fala se prepara, o que a palavra de Deus diz? Santificai-vos hoje e será salvo amanhã. Não, santificai-vos hoje e verás maravilhas amanhã.
A gente vive num relacionamento com Deus com uma expectação de condenação. Então eu trabalho no meu relacionamento com Deus sempre em prol da manutenção da minha salvação, sempre com um senso de dívida. Deus não está falando, se santifica hoje para você ter um emprego novo, se santifica hoje para você ver maravilha. A tua salvação, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A obra do Senhor, ela começa com a nossa salvação, mas ela não para por aí. Deus quer edificar coisas novas, como Ele está fazendo agora. Deus quer construir coisas novas em você e através de você. É o projeto, é o plano, já está na planta dele. E Ele pode estar falando, chegou o tempo. Eu derrubei o que eu precisava, agora eu preciso construir. Eu preciso que você dê andamento nisso. Deixa Deus edificar sobre você. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Aí vai dizer, tempo de chorar e tempo de rir. Isso é uma coisa difícil para o pastor. E às vezes nós temos que chorar com aqueles que perdem um ente querido. E às vezes no mesmo dia a gente recebe uma notícia boa de um outro irmão e tem que se alegrar junto com ele. E é uma montanha russa de emoções. Eu até lembro de uma coisa muito engraçada, que a Bíblia vai dizer tempo de chorar e tempo de rir. Está dizendo o quê? Que você vai ter o tempo que você vai sofrer, mas vai ter o tempo que você vai se alegrar. Eu lembro quando a minha avó ficou enferma e faleceu. Ela faleceu no posto de saúde. E aí comunicaram ao meu pai e Gisele estava lá em casa, a gente era noivo. E ela foi com a gente de carro lá no posto de saúde. Só que quando ela chegou lá, ela ficou tão nervosa. E Gisele, ela tem algo que é interessante. Ela, quando fica muito nervosa, ela começa a rir. Ri de nervoso, mas ri muito. E o problema era esse, a minha avó estava ali, estirada, morta, e Gisele, minha noiva, né, chegando na família, né, o pessoal conhecendo e tal, ela começou a rir, na frente de todo mundo. E eu olhei e falei, tá maluca, mulher? Eu não consigo. E o pior é que uma pessoa ri muito na tua frente, não tem jeito, você vai ser estimulado a rir também. Eu falei, eu não vou te levar no enterro, sai daqui. Ninguém vai entender que isso é um problema, uma reação. Gisele é assim, quando acontece algo muito sério, ela ri. Depois ela cai, ela chora, mas ela ri. E foi aquela situação constrangedora naquele dia. Aí eu lembrei dessa palavra, tempo de chorar e tempo de rir, respeito o tempo. Mas falando sério, nossos problemas são esses. Porque tem tempo que é pra gente chorar, mas a gente quer rir o tempo todo. A gente não quer passar por nenhum momento de provação. E são nos momentos mais difíceis que a gente mais cresce. São nos momentos mais difíceis que Deus se revela. São nos momentos mais difíceis que você vê que não está sozinho. Se você não respeita os tempos de Deus na tua vida, você não vai descobrir quem é o teu Deus. E outra coisa, a palavra de Deus diz o quê? O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Sempre há um amanhecer. Cumpre o teu tempo de choro. Porque quando você chora por alguma coisa, olha só que interessante, Davi, ele chorou pelo filho dele, que nasceu, mas Deus havia dito o quê? E por causa do pecado dele, aquela criança iria morrer. Ele, conhecendo o seu Deus, sabendo que ele era misericordioso, ele chorou. Ele se virou para a parede, ele colocou pano de saco, cinza, entrou em jejum, e eu chorava e chorava. E aí, quando o menino morreu, que vieram falar para ele, Davi, o menino morreu. Ele se levanta, toma um banho e vai comer. E os seus servos não entenderam nada. Só que Davi vivia num tempo, ainda que ele tivesse pecado, ele era segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, mas porque ele se arrependia. E ele vivia em conexão com os tempos de Deus. E quem vive em conexão com os tempos de Deus, muitas vezes é chamado de maluco.
Você sabia que se você viver ligado com o tempo de Deus na tua vida, os teus vizinhos, os teus parentes não entendem o que está acontecendo contigo? Não entendem. E aí ele se levantou e aí os servos dele falaram: ué, que tá ficando doido, Davi? Enquanto a criança ainda vivia, tu chorava, agora a criança morreu, tu se alegra? Aí Davi fala: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Assim Deus decidiu. Uma coisa é certa, ela não virá mais a mim, mas eu irei até ela. Consciência de que o encontro estava marcado. Já entendeu? Perdeu alguém que você ama? Todo mundo já perdeu. Eu perdi meu sogro no meu braço. Você pode chorar, porque tem tempo de chorar. Você pode trantear. Está até dizendo aqui, ó, logo em seguida ele diz: tempo de prantear. O que é prantear? Tempo de chorar a perda. Mas não se esqueça, o encontro está marcado. Não se esqueça, o encontro está marcado. Eles não virão até nós, mas nós iremos até eles. Recentemente nós perdemos a nossa missionária Lindomar. Tanto amava ela, muito querida no meio de todo mundo. E por mais que você tenha essa consciência do que é a morte, porque a palavra de Deus diz, não, que irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca da morte, acerca daqueles que dormem, porque dormem. Mas por mais que você tenha essa consciência dentro de você, quando você chega diante de um enterro, e quando eu entrei ali naquela capela, que eu olhei ela, que eu olhei a família chorando, cara, foi um baque para mim. Me veio uma tristeza, uma angústia, meu coração se apertou de tal maneira que eu olhei, os olhos encheram de lágrimas, e eu pensei: por que eu estou chorando? Eu sei que a gente vai vê-la novamente, mas há tempo de prantear. Cumpra o tempo de prantear. Entenda uma coisa: o próprio Jesus, ele foi comunicado que Lázaro estava doente. Lázaro morreu 4 dias depois. Jesus foi lá ver Lázaro. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, quando ele chegou diante da família, todos estavam chorando. A Bíblia vai dizer: e Jesus chorou. Se eu não me engano, acho que esse é o menor versículo da Bíblia, não é? Eu não sei onde está, eu não guardo muito as referências. É João, né? E Jesus chorou. Cara, o que Jesus estava fazendo se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Ele estava cumprindo o que diz em Eclesiastes: tempo de prantear. Se é tempo de prantear, pranteie. Mas não permaneça nisso a vida toda, porque você desonra o teu Deus. Assim como há tempo de prantear, há tempo de dançar. Sabe o que é dançar? É se alegrar, é celebrar. Só que quando você não se alinha ao tempo de Deus, você perde alguém e você fica naquela perda o resto da sua vida. Deus tem algo novo para você, Deus tem experiências novas, Deus tem pessoas que Ele quer colocar no seu caminho para você impactar elas, para você ser bênção na vida delas. Mas você parou lá atrás, chorando ainda por alguém que se partiu, que era muito importante para você, sim, mas eles não virão mais até nós iremos até eles. Enquanto isso não se cumpre, levanta, faz como Davi, levanta, troca de roupa, se arruma, come e vai celebrar a vida. Vai celebrar a vida, porque ela é um dom de Deus, que Deus te deu para você aproveitar, para você produzir frutos, porque o dono da vinha vai buscar esses frutos. Sai dessa caverna, em nome de Jesus. Alabaço que andarai, rebanto que andarei, rebiaço que andarai. Tempo de dançar, e sempre as coisas boas acontecendo depois das coisas ruins. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Esse aqui, alguém pode chamar, esse é o versículo dos pedreiros. Isso aí fala de labuta, né, pastor? Fala de trabalho. Não. Sim, fala de trabalho. Mas eu estava meditando sobre isso, e aí o Senhor me transportou por um tempo atrás, quando estávamos lá na Refúgio de Bangu. E aí pessoas que eu amo tanto, pessoas que caminharam conosco ali, né? Que labutaram com a gente, que estabelecemos vínculos, né? Amizades, irmandades, cumplicidade, fraternidade.
Mas que Deus foi despertando essas pessoas, e eles foram crescendo, em autoridade, foram crescendo. E aí o que aconteceu? Chegou um momento deles serem o quê? Espalhados. Porque é isso que Deus te faz. Quando Deus te inaugura como pedra de edificação, Ele te envia. Ele te envia. Há tempo de enviar. Há tempo de espalhar as pedras. E há tempo de juntar. Qual é o tempo de juntar? O que vai acontecer em agosto? Nossa conferência missionária, né? E uma tradição na nossa conferência missionária é que a gente acaba revendo muita gente que a gente não vê há anos. Tempo de ajuntar as pedras. Para que se ajunta as pedras? Troca de experiências. Por isso que se chama conferência, conferir. E aí, o que Deus está fazendo lá? Como que Deus operou? Me conta essa experiência aí, me edifica, me ensina como fazer. Hoje eu conversei com o nosso amigo Bispo Roberto, que já foi dessa igreja. Que bênção! Não sei se vocês viram as fotos do batismo deles agora. Que coisa linda! Quando esse homem está aqui, o que a gente quer? A gente quer chegar perto dele e falar: cara, fala aí o que Deus está fazendo. Me edifica, me transforme numa pedra. Porque Jesus, quando separou Pedro, diz o que? Pedro, tu és pedra. Ele disse: sob esta pedra edificaria a minha igreja, mas tu é uma lasca dessa pedra. Eu sou a primeira, a angular, a que vem embaixo, a que sustenta. E vocês são as que vêm por cima. Vocês são as que são colocadas por cima, mas são pedras de edificação. Agora entenda uma coisa: se tu é pedra, tu vai estar sobre Cristo, mas tem que ter alguém sobre você, porque Ele te sustenta e você sustenta alguém. Se tu é pedra de edificação, tu tem sustentado alguém? Você tem acompanhado alguém? Alguém que você sabe que está fraco na fé? Tem ligado de vez em quando, mandado um zap? Fica assim não, levanta a tua cabeça. Cristo te iluminará. Como é que tá? Você é pedra de edificação? Aí fica a pergunta, não responde para mim não, é você e Deus. Deus está te usando como pedra de edificação, vocês estão edificando quem? Porque você acha que edificar é fazer o que eu estou fazendo aqui? Tem que ter um microfone? Não. Quando Jesus chegou e iniciou o seu ministério, quando Ele foi escolher os seus discípulos, sabe onde Ele foi? Na sinagoga? Não. No tabernáculo? Não. Onde é que Ele foi? Nas ruas, no pesqueiro, no cobrador de impostos. Ele não pegou desocupado. Ele pegou pessoas que já eram boas pessoas, na medida que elas tinham, e chamou elas para ser pedra de edificação. As ajuntou. O que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos? Tempo de ajuntar pedras. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí veio a perseguição à igreja primitiva. Era tempo de quê? De espalhar as pedras, para que essas pedras impactassem o mundo. Você está aqui hoje? Tu tem propósito? Sério? Tem propósito de Deus na tua vida? Então olha um para o outro. Sério, olha um para o outro. Olha um para o outro. Aproveite bem o tempo que vocês estão juntos, porque se vocês são pedra de edificação, daqui a algum tempo um não vai ver mais o outro, porque essa é a ordem natural do processo de Deus nas nossas vidas. Estamos aqui sendo treinados, preparados, equipados e seremos liberados. Essa é a consciência que eu preciso ter. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Se o tempo parou na tua vida, então é hora dele ser retomado. Pastor, diante de tudo que o senhor está falando aí, eu acho que eu parei no tempo. Lembra que eu falei no início da mensagem? Deus passa o tempo todo recalculando a sua rota. Ouça o que Ele está falando e tome a rua correta e volte para o tempo de Deus. Tempo de dançar. E aí Ele vai dizer: tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras. Tempo, eu adoro essa parte aqui. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha que interessante, porque você vai perceber, pastor, o tempo de abraçar é coisa boa, o tempo de afastar é coisa ruim. O senhor não falou que a coisa boa vem no início, a coisa ruim vem no início, a coisa boa vem no final? Entenda uma coisa, o que o abraço produz na gente?
O abraço produz o quê? Conforto, consolo, proteção. Mas nós crescemos, aonde nós mais crescemos? Quando a gente está no lugar protegido ou quando a gente é jogado para fora do ninho? Aonde que a águia aprende a voar? Abraçadinha, debaixo das asas da mamãe águia? Ou ela cresce quando ela tem que encarar a queda do penhasco, ler, fazer a leitura das correntes de vento, abrir as asas e aprender a voar? Há tempo de abraçar. Nós precisamos, porque Deus vai colocar pessoas nos seus caminhos, destruídas, machucadas, precisando de um abraço. Não é tempo de você pegar essa pessoa e vai, não. Ela está machucada. Se você pegar ela e botar no campo, ela vai machucar outra pessoa, porque pessoa machucada machuca e pessoa curada cura. Você precisa identificar os tempos. Recebe, conversa, consola, confronta, cura, então envia. É porque não sabemos ler os tempos de Deus na nossa vida, e a gente acaba invertendo tudo. Na hora de curar, a gente joga, e na hora de jogar, a gente quer ficar ali. Não, vem cá, meu bichinho de estimação, não, fica aqui. Você sempre fala que eu sou uma bênção, você me elogia, você está sempre do meu lado, então não vou te enviar não. Não, você fica aqui comigo. Ei, já passou o tempo, solta. Deixa ele crescer, deixa ela crescer. Enquanto você fica igual a nossos filhos, há um tempo que nós temos que dar carta de alforria para eles. Aos 18 anos, eu sempre trabalhei com meu pai desde pequeno. Mas aos 18 anos, foi pai, eu vou arrumar um emprego. Ele falou, é isso mesmo, tu que não arrume não para tu ver. E eu fui, cara. Meu irmão, a mesma coisa. Há um tempo, não, peraí, não, deixa ele. Eu vou pagar os estudos dele. Tá, mas vem cá, ele não faz nada não? Não te ajuda em casa? Ele não faz absolutamente nada, ele só estuda. Ela só estuda. Então larga, porque é tempo de você jogar, é tempo de você liberar. Não, mas tem que ficar protegidinho aqui. Nunca vai crescer, nunca vai se fortalecer. Continuando, para a gente terminar. Tempo de espalhar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. Oh, meu Deus do céu. Quem quer perder? Quem gosta de perder alguma coisa? Por que a Bíblia vai dizer que o tempo de perder está depois do tempo de buscar? Buscar é legal, perder não é legal. Mas tudo que Deus vai fazer entrar na tua vida, antes Ele vai tirar o anterior. Coisas novas só entram quando as velhas se passam. Experiências novas temos com Deus quando aprendemos as coisas que já deveríamos ter aprendido. Abraão foi um desses homens. Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, tempo de você perder. E vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, eis aqui o filho que eu te prometi, tempo de você ganhar, chegou o tempo. Agora entrega ele para mim, mata, tempo de perder. Meu Deus do céu. Mas Abraão cresceu com Deus. Por que ele cresceu com Deus? Porque todas as vezes que ele entendeu que era tempo de perder, ele não se agarrou, ele liberou. Todas as vezes que Deus quer introduzir você em um lugar novo nele, experiências novas e mais autoridade, Ele vai requerer que você largue alguma coisa. E a coisa mais difícil não é você largar as coisas do mundo. Se bem que tem pessoas que têm uma certa dificuldade, mas eu vejo uma dificuldade maior quando você recebe alguma bênção de Deus, recebe algum dom de Deus, transita neles, anda neles, produz fruto neles. Aí Deus fala assim, agora para o que você está fazendo e vem para cá. E você, não, isso foi Deus que me deu. É muito difícil para nós discernirmos isso. Largar o que é de Deus para pegar o que é de Deus. Para eu estar aqui com vocês, eu precisei me desligar do que eu fazia. Ser desligado do que eu amava fazer, do que eu gostava de fazer. Por quê? Porque Deus estava me transicionando para um novo lugar, novas experiências, almas para cuidar. Mas se eu fico agarrado, não quero perder,
Deus não te introduz em lugares novos nele. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. É praticamente quase a mesma coisa. Quando Deus multiplica os pães, quando ele fazia pão cair do céu, ele falava o quê? Não guarda. Confia que amanhã eu vou fazer de novo. É quando Deus fala para você não guardar, ele está tentando tirar a tua mente daquela mente de pessoa que vive com medo. Medo de perder, medo de não ter, medo de Deus abandonar. Quando Deus fala para você não guarda, confia. Mas tem um tempo que ele fala lança fora e tem um tempo de guardar. Quando ele multiplica os pães e os peixes, o que ele faz? Guarda tudo que sobrou, que nada se perca. Isso diz a palavra de Deus que sobraram o quê? 12 cestos de pães e peixes, 12 tribos. Deus estava falando ali, ó, nunca vai faltar alimento para nenhuma das tribos de Israel. Nós precisamos discernir os tempos das coisas. Porque a gente sofre, porque a gente está sempre atropelando o tempo de Deus em tudo na nossa vida. Tempo de rasgar e tempo de coser. Rasgar é o quê? Coser é o quê? Costurar. Não é cozinhar não, é costurar. Quando que naquela época os homens rasgavam as suas vestes? Quando eles o quê? Se quebrantavam diante do Senhor. Quando eles admitiam que estavam em pecado e se humilhavam perante Deus, eles rasgavam as suas vestes. Deus está falando, olha, tem tempo que você tem que se rasgar na minha presença. A gente está na casa do Senhor, do momento de adoração vai começar, se rasga, se joga, se humilha. Tu pode receber uma chave nessa noite que vai mudar a tua vida por completo. Mas a tua formalidade, o teu coração duro, a tua falta de quebrantamento faz com que um culto seja igual ao outro culto. Os momentos em Deus não alterem nada dentro de você, porque tu não aprendeu ainda a se rasgar. Vai chegar o tempo de costurar. O que é tempo de costurar? Costurar, se cobrir. Tempo de novas vestes. Lembra do filho pródigo? Quando ele volta, o pai dele está lá com uma túnica nova esperando ele. Costurar o que? Religar relacionamentos. Se humilhou, se rasgou. Agora vem cá, meu filho, senta aqui na mesa. Tu tem o teu lugar reservado. É tempo da gente costurar de novo esse relacionamento. Vamos continuar. É o que Deus está falando. Oh, Jesus. Tempo de estar calado e tempo de falar. Oh, meu Deus, como eu já sofri com isso na minha vida, porque não sabia ficar quieto. Sei aí as irmãs de plantão, se tem algum problema com isso. Aquele povo que, não só as irmãs não, tem muito homem assim também, que não leva desaforo para casa, que não sabe ficar em silêncio, não sabe perder uma discussão por mais certo ou errado, porque isso não vem ao caso. Já falei aqui uma vez, para Deus não importa se você está certo ou se você está errado, mas como você se comporta quando está certo, poder, e quando está errado. É como você se comporta que importa para Deus. Há tempo de falar, diz aqui, tempo de estar calado e tempo de falar. Entenda uma coisa, quando o povo de Israel estava para conquistar Jericó, Deus mandou eles rodear 7 vezes, calados 6 vezes, e na 7ª gritar. Quando você aprende a se calar no Senhor, na hora e no tempo que é para você falar, Ele empresta a voz dele para você. E quando Deus fala, você se torna a voz do que clama no deserto. Quando Deus fala, Ele constrói. Quando Deus fala, Ele abala. Quando Deus fala, Ele muda as coisas. Já pensou o que é a experiência de Deus mudar alguma coisa na tua vida, na tua família, no teu trabalho, através da tua boca, porque você se calou e agora Deus mandou você falar no tempo certo? No tempo certo você abala todas as coisas. Mas a nossa maior dificuldade é se calar no tempo que é para se calar. Nosso tempo está acabando. Tempo de amar e tempo de odiar. Meu Deus, é tempo de odiar? Sim.
Sim, mas a Bíblia diz o quê? Ame o pecador, mas odeie o pecado. Deus está falando, entra no tempo certo que você nunca vai odiar ninguém. Você aprende a odiar atitude no tempo em que as atitudes afloram, e a perdoar e amar as pessoas no tempo que você percebe que há um ser humano por trás daquele erro. Há um ser humano atrás daquela atitude. Odeie a atitude, mas continue amando o ser humano, porque você está sendo enviado para resgatá-lo e não para odiá-lo. O próprio Jesus, quando chega ali naquele lugar, acho que é Samaria, que não quiseram receber ele, os discípulos falaram assim: Senhor, quer que a gente ore e caia fogo do céu como fez Elias? Jesus jurou para eles: Deus, vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio condenar, mas veio salvar. Como é que vocês falam uma coisa dessa para mim? Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Há um ditado que diz: só tem paz quem aprende a guerrear. A tua guerra, entenda uma coisa, a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra espíritos e potestades. Essa é a guerra que Deus está te chamando. O diabo já está vencido, mas a posse daquilo que ele te tomou, você tem que guerrear por ela. Lembra do povo quando chegou? Ele teve que lutar pela cidade de Jericó, pela cidade de Ai, por todas as cidades que Deus havia entregado nas mãos dele. Sabe o que essas cidades significam na minha vida e na sua vida? Lugares do nosso interior que Satanás domina com as suas verdades, mas que Deus está falando: guerreie pelas minhas verdades na sua mente. Arranca, apaga as palavras de cativeiro que te formataram, que te limitam. Rompe isso e deixa que as minhas verdades, estabelece as minhas verdades na tua forma de pensar, na tua forma de agir, na tua forma de caminhar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para a gente fechar, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Em Efésios 5, não precisa abrir não, 5,14 diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou em algumas traduções, não como tolo, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A diferença entre os tolos e o sábio é aquilo que ele faz com o seu tempo. Deus está te convidando nessa noite a aprender a remir o seu tempo. Olha como você tem vivido. Olha para dentro de você. Analise como você tem vivido. A palavra de Deus diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos um coração sábio. O coração sábio não se envereda pelas coisas deste mundo. Ele aprende a discernir os tempos de Deus, a viver os momentos que Deus tem para a gente viver, sejam eles amargos, momentaneamente amargos, para que nós possamos entrar nos momentos doces da vida. Pastor, mas na minha vida é só amargura. Então tem alguma coisa errada em nome de Jesus. Se levanta e aprende a guerrear. Se levanta, sai desse lugar de procrastinação, sai dessa zona de conforto, entra no tempo de Deus, deixa o Kairos de Deus se alinhar ao teu Cronos, em nome de Jesus, nessa noite. Essa palavra chegou no teu telefone e foi por algum motivo. Se Deus está tocando em você que está em casa, ou que vai assistir essa palavra em momentos depois, tem propósito de Deus. É tempo do propósito de Deus na tua vida. Mas é o que você faz com aquilo que você ouve, é livre-arbítrio. Deus só vai tocar aonde você permitir que Ele toque. Deixa Deus alinhar o teu coração com o coração dele. Ele é maravilhoso. Aproveite o tempo que Deus te dá, meu amado, minha amada. Aproveita sim, nós temos que aproveitar o tempo, sim. A Bíblia vai dizer: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recresce o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo.
Não perca seu tempo fazendo aquilo que não te agrega, aquilo que não edifica, aquilo que não vai preparar a tua eternidade. Entenda uma coisa: a vida é curta, a gente tem que aproveitar. Mas se prepare para a eternidade, porque a eternidade é longa. Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Se alinhe-se ao tempo de Deus. Deixa Ele mexer nas suas entranhas. Dá uma resposta para Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Não deixe que essa palavra vire mais um arquivo. Em nome de Jesus, não permita que a palavra do Senhor vá para uma caixinha do teu coração, da tua mente, como um arquivo que fica lá, enchendo de teia de aranha, mas que você não toca, não se mexe, não se move naquilo que Deus te falou. O problema é que quando a gente recebe uma verdade e a gente não se move, não anda em cima delas, aquela verdade vai morrer, vai levar algum pedaço de nós junto. Tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Se isso é muito valoroso, se você não reagir para isso, alguma coisa morre dentro de você. Deus quer dar vida, mas aquilo que gera vida vai gerar morte. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro, Senhor Deus, pelos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que estão nos assistindo, oro também pela minha própria vida, Senhor. Porque, Senhor Deus amado, queremos entrar no Teu tempo, Senhor. Queremos aprender com o Teu trono, Senhor Deus amado. Olhar com os Teus olhos, Senhor Deus amado. A ter o Teu coração, meu Deus e meu Pai. Precisamos ser transportados, como a Tua palavra nos diz, Senhor. Que Tu nos transportas para o reino do Filho do Seu amor, meu Pai. E é nesse lugar que queremos habitar, Senhor, para Te responder, para sermos separados como pedras de edificação, para que a nossa nova natureza, o nosso nascer de novo, se concretize, que sejamos como árvores plantadas, Senhor, junto a ribeiro de águas, Senhor, que no seu tempo dá o seu fruto multiplicadamente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Olha eles aí, Pai, diante de Ti, os olhos fechados, o coração ouvindo. Senhor Deus, ouve a oração dos Teus filhos, ouve a resposta dos Teus filhos e dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento para entender o Teu tempo e o Teu modo na nossa vida. Te pedimos nessa noite, Senhor, essa noite que lá fora está tão frio, Pai, mas aqui dentro Tu aquece os nossos corações, Pai. Senhor, nos faz produzir frutos aonde fomos plantados. Nos ensina acerca do tempo de todas as coisas. Nos tira a ansiedade, Senhor, que tanto faz a gente se desalinhar, faz tanto a gente tomar medidas e atitudes e decisões erradas, Pai. Tira isso da gente, Senhor. Em nome de Jesus, aquieta o nosso coração. Assim nós Te pedimos, Senhor, e profetizamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.